aí, pessoal, tá começando mais um podcast Nova Alternativa e hoje a gente traz aqui uma pessoa muito especial. Ele tem 33 anos de idade, desde os 12 anos de idade ele aprendeu a pregar o evangelho com a família dele e ele veio, né, de berço de uma família cristã. Hoje vou falar com o pastor Rafael Muralha. E aí, Deus. Paz, irmão. Tudo bem? Paz, tudo bem? Deus abençoe. Um nome prazer, tá? Tá te recebendo aqui, Sim. tá? Nesse podcast. Tenho certeza que você vai abrilhantar aqui esse episódio, tá? Amém. Pastor Rafael, vou fazer uma pergunta para você. Você começou, né, no evangelho com 12 anos, né? Uma criança praticamente, né? Sim. Mas você chegou a ter uma religião antes? Não. Não? Na verdade, eu cresci dentro da igreja mesmo. Depois, quando bem pra frente, cheguei a ter contato com outras religiões, mas sempre foi aquele princípio cristão mesmo, né? Dentro da igreja, enfim, seguindo todos os dogmas, doutrinas. Depois que a gente ficava dando uma mudada, né? Sim. Você, pastor Rafael, aí você começou o evangelho com 12 anos e você já virou pastor ali? Quanto tempo que você é pastor? Não, na verdade, assim, eu sempre fui, né, na igreja desde pequeno, né? Minha mãe ia, meu pai, pelo que eu não tive um contato, mas pelo que as pessoas falam, meu pai era um pastor também, né? Depois eles se separaram, enfim. Mas minha mãe sempre levou para as vigílias, né? Eu lembro que minha mãe pegava eu pequeno, enrolava no colchonete, né? Colocava nas costas e descia para a vigília. Lá na vigília eu ficava dormindo pequeno e era noite de culto. Só que quando eu cheguei mais ou menos na idade, uns 9, 10 anos, aí eu ia para a igreja, mas eu nunca tinha aquela ideia, né? Tipo, do que era que eu estava fazendo ali. Mas Sim. eu tinha muita vontade quando eu via as pessoas ali falando em línguas, quando eu via Deus usando as pessoas, eu tinha aquele desejo no meu coração de também receber aquele espírito que as pessoas pregavam ali, né? E aí eu lembro que o meu sonho era ser músico. Então eu fiz aula de música, eu ganhei violão, tinha todos os instrumentos em casa, teclado, guitarra e tal. Só que eu comecei a tocar na igreja, com 10 anos, numa igreja bem simplesinha aqui em São Bernardo, né? Poucas pessoas, eles deram pra gente começar a tocar. E aí eu lembro que um dia eu tocando, um homem de Deus que na época foi pregar, ele começou a pregar. E a unção de Deus foi tão grande naquele dia, eu com mais ou menos de 11 para 12 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo ali. Fui batizado naquele culto, tipo, do nada. Né? A única coisa que ele falou, fechem os olhos que eu vou orar. E aí ali destravou, né? Então o que aconteceu? Naquela época era diferente de hoje, né? Hoje em dia as pessoas elas chegam e às vezes acabam por uma certa falta de acho que responsabilidade espiritual, às vezes dos líderes, acaba sendo levantada muito rápido. E naquela época a gente não era assim, né? Então naquela época eu comecei a frequentar culto de oração, eu comecei a andar com os irmãos mais velhos, nas quinta-feiras ter oportunidade para pregar, mas pastor eu só fui virar pastor assim, ser consagrado com 24 anos de idade em outro ministério, anos depois na frente. Mas eu fiz parte de todos do ministério na época, né? Você foi obreiro primeiro? Na época, como era o ministério da IAPTD, né? Da IPDA, né? Que é a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a gente começava com o Daniel, que era o ministério da oração, né? Legal. Naquela época, muitos anos atrás, então a gente tinha que orar. Né? Era ali que começava o Ministério da Palavra. Nós chegávamos na igreja às 6, 6h30 para orar com o pastor. E o culto começava às 8. E a gente tinha que orar. Segundo quem aqui já é Deus é Amor, da antiga, lembra que se você não orasse, você não tinha carta para pregar. E para pregar você tinha uma carta. Por exemplo, o senhor me chamava para pregar, a igreja tinha que me liberar para ir. Né? Entendi. Então o meu pastor, ele estava me observando, ele me dava uma carta. E se eu chegasse na outra igreja sem a carta, eu não pregava, não subia no altar. Então eu participei, primeiro fui Daniel, aí fui vindo o desenvolvimento dos dons espirituais, né? Aí quando eu fui para a Assembleia de Deus, aí eu já passei a galgar outras partes do ministério que eu não conhecia. Né? Pô, bacana. E assim, você tem noção, assim, de quantas pessoas você já evangelizou, assim? Você tem noção? Não tenho.
não tenho. Porque a média de uns 8 anos atrás, um culto que nós tínhamos em Pirituba na segunda-feira, dava 3.000 pessoas na segunda-feira. Quando a gente dirigiu a igreja aqui no centro de São Bernardo, dava mais ou menos umas 400, 500 pessoas às vezes. Às vezes dava... De uma vez só, assim, de já... uma vez, Aí tinha cultos que davam... a maioria dos cultos davam ali umas 200, 300... Então, assim, como eu passei em ministérios grandes, Ipiranga mesmo, eu tinha 600 membros no Ipiranga, na Silva Bueno. Uhum. Então, assim, não tenho essa ideia, não, de quantas pessoas. Não dá pra Fora ter programa de televisão que nós fizemos na época, rádio, né? E, enfim, não tenho ideia. Outros estados. Você tem, assim, uma noção, você lembra, assim, você começou na Deus e Amor. Quantas denominações você passou, assim? Na Deus e Amor? Não, além da Deus e Amor, você depois teve outros ministérios, né? Você tem noção, assim, de quantas igrejas você passou? Eu passei em 6 igrejas. 6 igrejas, Passei em 6 igrejas, daquela época dos 11 anos de idade até agora, nos meus 33, né? Sim. Porque eu comecei na Deus e Amor, fiquei muitos anos, depois passei aí para a Assembleia de Deus, onde eu comecei a ter mais maturidade na palavra, né? Porque o forte que nós tínhamos antes era o Ministério da Oração, que foi onde a gente aprendeu a orar com o nosso finado missionário Davi Miranda, né? Que foi uma referência no Brasil e no mundo de oração. Então a gente orava, né? E depois fui ter maturidade na palavra, né? Aí depois eu fui ter maturidade nos dons espirituais, já fui no Ministério Apostólico, onde eu comecei a entender os moveres, onde eu comecei a me mover espiritualmente em revelações. Revelações eu já tinha desde Deus de Amor, mas curas, maravilhas e libertação eu fui ter no Ministério Apostólico, que eu passei depois, né? Depois eu fui ter a maturidade espiritual de lidar com o povo, porque são coisas diferentes, são degraus diferentes, né? Sim. Então cada líder serviu ali para mim enquadrar de uma certa forma, né? Sim, bacana. Pastor Rafael, você, assim, na caminhada de tantos anos, assim, você vê diferença da igreja, vamos dizer assim, década de 90, ano 2000, 2010, 2020, Sim. Hoje a gente está em 2024, né? Esse podcast está sendo gravado. Você vê diferença e você pode citar aí as principais diferenças que você vê de tempos e tempos? Agora vai ser meio polêmico, né? É o que eu falo. Fica à vontade. Não, é o que eu falo. A igreja, ela mudou, né? Ela mudou? A igreja, ela mudou. Pra bem ou pra mal, você diz? Eu acho você acha? Eu acho que ou é relativo é isso? relativo. É relativo. É relativo. Eu acho que ficou ali mais em parte pro bem, em parte pro mal. Em parte a igreja ela ampliou a mentalidade em algumas questões, né? Porque na minha época, por exemplo, a televisão era pecado, e a internet não. Olha só como é que era a hipocrisia na época. Sendo que na internet você tinha um acesso muito mais rápido do que na televisão. E naquela época a internet também era muito escassa para as pessoas, né? Nem todo mundo tinha acesso, não, né? Não tinha. Para ir era uma lan house. E isso que na época eu comecei a pregar, os computadores eram brancos ainda, né? Então, assim, era muito difícil você ter um computador celular. Não tinha celular. Não, que nem é hoje, não. Não é como é hoje. Hoje, meu filho de 3 anos, ele já tem um telefone, já tá pedindo um telefone né? Um iPhone. Sim. Naquela época a gente tinha aqueles Nokia, aqueles telefones de antena, carregava do lado da calça, né? E não tinha aquele acesso. Só que eu acho que a igreja, ela tá perdendo, aos poucos que ela tá abrindo a mente, ela tá perdendo a essência. Então, assim, na minha opinião, tá? Não estou dizendo que só a verdade absoluta, eu falo por mim, pastor Rafael. Eu acho que a igreja, ela tá abrindo a mente em relação à amplitude do evangelismo, questão das ferramentas, a internet tem facilitado muito, só que ao mesmo tempo ela tem endurecido o nosso coração e esfriado. Antigamente era comum você descer para ir comer um lanche em algum lugar e você vê 2 crentes, um profetizando pro outro, crentes com a Bíblia debaixo do braço, dentro de uma lanchonete, aquele momento pós-culto. Hoje você é difícil ver isso, né? Hoje, não que não tenha, mas é difícil. Diminuiu, né? Diminuiu demais, drasticamente. Na verdade, eu cheguei a comentar que eu imaginei que a pandemia nos aproximaria e, a verdade, a pandemia parece que ela nos afastou, né? E eu acho que a igreja, ela veio sofrendo essa mudança, não só a internet, como ela nos aproximou um dos outros, ela também nos afastou ao mesmo tempo. Os escândalos que antigamente não tinham como a gente ter tanto acesso, hoje eles são escancarados. E os escândalos, eles acabam, querendo ou não, esfriando a fé daqueles que vêm
posteriormente, que não tem aquela maturidade. Então, acho que devido a escândalos, devido a muitas coisas que foram descobertas, que sempre teve, desde o ministério de Jesus sempre teve. O ladrão sempre existiu, desde a época de Cristo sempre existiu. Né? Aquele que falava demais sempre existiu, aquele que errava nas palavras sempre existiu. Você via que quando os discípulos pegavam alguém que não estavam na rodinha deles, levavam para Jesus querendo o quê? Julgar, apedrejar. Jesus dizia, não, quem não é contra nós é a nosso favor, deixa que eles que não espalham, eles ajudam, então deixa que eles preguem, né? O evangelho não é um monopólio seu, né? Eu não vim para trazer um monopólio, eu vim para distribuir, né, a visão nova. E assim, a gente acabou se afastando desse propósito, na minha opinião. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas se endureceram em relação a dons espirituais, a inocência. Antigamente a gente viu milagre, o olho brilhava, a gente chorava, se alegrava. Hoje a gente olha, vê o milagre, é charlatão, isso daí é mentira, tem bobo que acredita. Nós acabamos tão cumprindo a profecia de Cristo que foi que naqueles tempos o amor de muitos esfriaria. Né? Uma coisa que eu percebo bastante, assim, que indo nessa sua linha, antigamente só quem não era que criticava o cristão, sim, né? Assim, outra religião, sim, o ateu, enfim, sim, que faz parte, né? Sim. Hoje em dia, quem mais critica o povo de Deus é o próprio povo de Deus, né? O próprio povo de Deus. Vamos reino dizer, contra reino. É reino contra reino, né? Nação. Na verdade, o que a gente tem observado é que o povo de Deus está flertando com os deuses do mundo. Né? Isso é desde a antiguidade, né? Porque se você pegar hoje as redes sociais e você começar a navegar, você começa a ver em páginas, às vezes, de pessoas satanistas, crentes falando de sabedoria. E o mesmo crente falando, às vezes, na página de um pastor. Pô, isso daí é um lobo devorador. Então, assim, como que me aproxima de um reino contrário? E eu acho que o reino está perdendo com isso. Né? Porque a incredulidade ela está se instalando, ela está crescendo, enfim, né? Eu acho é o tempo, né? É o tempo dos frutos maduros, só que me preocupa bastante. É um pouco preocupante mesmo, você vê a forma de lidar, né? Sim. Assim, eu vejo que as igrejas hoje viraram tipo um clube, né? Um clubinho mesmo, sim, né? Aquele pessoalzinho tem a turminha ali, né? Sim. E tal, aí se você não faz parte da turma, você não, né? Não é bem-vindo. Eu particularmente eu não ligo pra isso, sim, né? Mas tem gente que liga, que fica chateado, né? Eu acho que na verdade a gente perdeu, como eu disse no começo, a gente acabou perdendo a essência na parte de que assim, nós viramos paz e amor, né? Esquecemos a justiça, tudo recorra à graça, a Bíblia é manipulada para você de uma forma, para mim de outra, e aí a gente quer colocar sempre a culpa na liderança, né? Igual hoje eu estava vendo uma matéria no jornal de manhã de um cantor gospel que saiu, né? Ele saiu, meteu o pau e voltou, né? E aí o pessoal, tipo assim, aquela briga, né? A culpa é da liderança. Só que assim, calma aí, não é bem que a culpa é da liderança. A culpa é de quem consome o conteúdo. Porque se não houvesse alguém que consumisse, não haveria essa bagunça, essa falta de filtro. Não é nem uma falta de filtro, né? Sim. Porque, um exemplo, eu me converto, amanhã eu tô pregando. Eu me converto, amanhã eu tô cantando. E, na verdade, não tô pregando nem cantando. Eu tô vendendo conteúdo. A única coisa é que eu mudei o nicho. A igreja, ela deixou de ser, não. Ela é. Mas, na visão de muitas pessoas, ela deixou de ter aquele peso espiritual que ela tinha para virar um nicho. Então, hoje em dia, um cantor cristão, um pastor, um pregador, ele quer ir para um mundo secular para abranger mais gente, ele vira coach. Não criticando, acho que é necessário. Sim. Mas o cantor é gospel, para abranger outro nicho, ele fala, tô saindo do mercado gospel, né? E tô indo pro mercado XY. Eu acho que a gente começou a perder um pouco a noção. Na verdade, a gente começou a regredir, né? Porque a Bíblia, ela diz que o povo sempre flertou com os deuses estranhos. Se você for ler de Gênesis até Mateus, você vai ver que Deus, ele sempre levantava um profeta para chamar a atenção da nação, porque a nação estava flertando. É um exemplo Daniel, né? O povo flertando ali com os deuses de Jezabel e Acabe, e Deus pegou e levantou o profeta para chamar o povo para o quê? Pro tudo ou nada, né? Se é Deus, se é Baal, em cima do muro não dá. Morno não dá, né? E a gente, acho que nós estamos vivendo hoje um tempo de igrejas mornas, né? A gente teve aí eventos, nós tivemos congressos, nós tivemos coisas impactantes, maravilhosas, que tinham tudo para fluir, para ir para frente, mas no meio da caminhada se perdeu, parou, né? Então, exemplo, eu acho que
os pastores em si, os demais que estão na fé, nós devemos acordar para isso, sabe? Porque se a gente vive pregando um avivamento, a gente tem que entender que esse avivamento não é um monopólio, né? E que para que o avivamento aconteça, nós precisamos trazer a igreja a essência daquilo que ela era, entende? Sim. Porque assim, a sua inteligência, a minha inteligência, por mais que ela seja nutrida, ela não pode me afastar do meu propósito. Sabe? Então, exemplo, eu hoje tenho um conhecimento maior. Eu hoje sei o que é pecado e o que não é, o que era doutrina e o que não é. Né? Antigamente, cara, eu olhava um cara de barba, uma mulher de calça, cara, eu já nem cumprimentava com a paz, porque na minha cabeça era a palavra, mas não era uma doutrina. Né? Hoje nós Sim. temos a visão de que é uma doutrina e que não é a palavra em si. Entende? Que faz a tal proibição. Mas a gente acaba se afastando também do quê? Do nosso propósito. Por quê? Porque a gente começa a achar que aquilo que era pecado, tudo que era pecado já não é mais, e que tudo que era de Deus já não é mais. Nós chegamos num ponto de começar a querer esquadrinhar Deus. Não é Deus que esquadrinha o homem, é eu que esquadrinho Deus. É eu que olho e vejo o Nivaldo e falo assim, Deus não faz isso. Não, Deus não fala dessa forma. Não, Deus não faz isso. Sendo que a própria Bíblia diz que muito mais coisas foram feitas, mas se fossem para ser listadas, seriam anos e anos escrevendo, né? Então ali estava um resumo do que foi feito. Deus fez muito mais. A Bíblia é a nossa base, certo? Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele é maior. Entende? Então, assim, para não causar uma certa polêmica, um certo desentendimento, porque há pessoas que manipulam o que a gente fala da forma que quer. O que eu tô dizendo é que o Deus da Bíblia, ele é maior. Ou seja, Deus, ali está escrito que ele abriu o Mar Vermelho. Mas, para quem estava lá, a experiência foi muito maior do que para quem está lendo. Entende? Então, assim, como é que eu, como quem eu sou, começo a perder a minha essência e começo eu mesmo na hipocrisia, né, manipular da forma que eu acho que tem que ser. Então, exemplo, hoje não é necessário que eu vá à igreja, é necessário que eu feche a porta do quarto e ore. Mas e a comunhão entre os irmãos? Se perdeu? Sim. Então como é que eu vou amar o meu próximo? Existe algumas hipocrisias assim no nosso meio, esse termo, né? Porque eu não preciso ir para a igreja, basta eu na minha casa mesmo, é a mesma coisa. Eu creio que realmente é a mesma coisa, mas inegavelmente quando você deixa de frequentar, a sua fé vai esfriando, porque é igual escola, né? Faculdade, você se aplica quando você, além da sua motivação pessoal, se você vê alguém também fazendo a mesma coisa, você vai se aplicar mais, é mais fácil ir um de 2 ou 3, fica mais forte do que sozinho, né? Desculpa te cortar. Não, eu queria fica à vontade. Que você falou aí que é interessante, porque assim, pra quem não sabe, eu luto Muay Thai. Já tem 3 anos e pouco. Né? Mas, você assim, não vai bater em mim aqui não, né, pastor? Não. Mas eu sempre tive essa raiz, né, de luta e tal. E há uns anos atrás, eu passei uma situação na minha vida, na verdade eu tive uma infância bem difícil, e eu quebrei as 2 mãos, né? E eu engessei as mãos, para poder o osso calcificar, né? Quando eu tirei o gesso, a minha mão tava dura. Eu tive que fazer fisioterapia para voltar aos movimentos. Então eu acho que quando a gente se engessa fora do corpo, a gente acaba endurecendo. É um exemplo. Na minha casa eu posso congregar, mas você endurece, você engessa. Porque o corpo ele tem que estar junto com o corpo, em movimento com o corpo, para que ele não perca a sua propriedade, entende? Sim. Então, eu acho que é isso que acontece. Quando eu me afasto do corpo, eu não preciso ir pra igreja mais, eu posso ficar em casa, adorando a Deus em casa, tudo bem, você pode, Deus vai te ouvir, mas você perde o movimento, parte do seu movimento. Sim. Porque o corpo tem que estar ligado para ter movimento. Então, a sua eficiência não é a mesma. Se atrofia na fé, digamos assim, né? Eu creio que na fé, em várias questões, né? Eu acho que existe um ditado que diz que toda vez que eu quiser ir para longe de Deus, o diabo vai ter um barco pronto me esperando, né? Então, assim, para perto ninguém leva, para longe a maioria das pessoas, entende? Sim. Se você for hoje chamar alguém para ir na igreja, é uma luta para a pessoa ir contigo. Mas se você chamar alguém para ir num bar é mais fácil, sabe? Eu falo de experiência própria, eu passei pelo mundo, eu sei como é. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Pastor Rafael, uma pergunta assim,
você com tantos anos de caminhada e tal, muitas vezes em cultos cristãos acontecem coisas inusitadas, Sim. né? Pessoa invadir o culto do nada, ou gente que sai do culto. Acontece algo inusitado. Você tem alguma experiência que você lembra de algo assim que você pode Várias. compartilhar com a gente aqui? Várias. A gente sempre teve trabalho de libertação, né? Então Aham. isso acontece várias. Inclusive na quinta-feira a gente estava comentando sobre isso, né? Eu, minha esposa, com os membros e com uma intercessora que já vem comigo há muitos anos, né? Aham, De sim. que uma vez eu tava no culto de sexta-feira forte e eu tenho muito hábito de apagar as luzes do altar para trás para deixar a pessoa um pouco mais confortável. Existem Sim. pessoas que precisam de libertação, né? E a gente não pode perder isso para receber a massa, né? Nós somos feitos para ser testemunhas e reproduzir aquilo que Cristo fez, né? E uma vez um senhor chegou na igreja, e na minha igreja era no segundo andar na época. E ele com uma jaqueta de couro, com a mão dentro da blusa, ele entrou. Na hora que ele entrou com o boné, eu vi que ele deu a volta por trás das cadeiras, o povo já estava na frente. E a minha intercessora, quando viu aquele homem, achou esquisito, mas o Espírito Santo fala, né? E ela tentou Aham. segurar ele. E ele veio pro altar. Na hora que ele colocou o pé no altar, na hora veio na minha mente o fato que aconteceu com o apóstolo aí um tempo atrás, da facada, né, que ele tomou. Ah, sim. E eu na hora olhei e veio na minha cabeça, cara. E naquele momento eu levantei a mão e repreendi. Mas assim, foi uma loucura, porque quando você tá ali em cima, é uma guerra espiritual para quem tá ministrando, né? Não é só para Sim. quem tá no banco, para quem tá pregando também. O inimigo ele lança os dardos de dúvida, os dardos de medo na gente também. E a gente tá ali constantemente lutando ali em cima, pregando, né? E eu Aham, lembro que eu sim. levantei a mão e falei assim, pra fora, manifesta. E ele caiu pra trás com o canivete na mão. O cara ia me matar. Meu Deus. Acredita? Em cima do altar. E aí, beleza. Tinha um obreiro, na época, um senhor já de idade, ele era forte, né? E ele agarrou esse cara no chão e começou o cara a se debater, gritando e tal, e começou a orar. E na época eu sempre fui meio maluco, cara. Eu sou meio louco. Então, assim, eu creio que aqui se deve ser pastor de várias formas, né? Mas eu Aham. sou meio louco e tal. Eu peguei um jarro de azeite, cara. Que eu não sei se eu fiquei com uma mistura de raiva, com uma mistura de preocupação, e eu virei os jarros do cara, mano. Ele com canivete, você com azeite. Né, na hora que ele caiu, ele já soltou. Mas ele ficou Sim. se debatendo, os obreiros grudou pra orar, ele manifestado, né? E aí, quando a gente conseguiu tirar o espírito dele, ele voltou e falou: Meu, onde eu tô? Aí o pessoal falou: Você tá no lugar tal. Eu falei: Cara, como eu cheguei aqui? Tipo, o cara tava num bar, ele Uhum. manifestou e veio andando. Mas ele veio andando de uma distância grande. Parou na porta da igreja, ouviu o culto e entrou com o canivete. Entende? E na hora que ele Sim. olhou, ele falou: Por que eu tô? O que é isso? Isso é óleo? Aí o cara falou: Mas por que eu tô cheio? Falei: Pô, pastor, virou com você aí, cara. Você tava demais, pô. Aí o cara falou: Não, você é bravo, o cara foi embora. Bravo. Aham. Mas assim, já aconteceu de nós estarmos no culto, manifestar alguém, a pessoa sair correndo na rua, com as mãos pra trás, correndo. E o obreiro correndo atrás e o pessoal que tá na rua olhar e ver aquela pessoa correndo e o obreiro atrás, tipo, e aí não sabia o que tá acontecendo. Então, assim, isso acontece direto, né? Desde esses fatos que são fatos sérios, como fatos, assim, de eu estar pregando e minha calça rasgar e o membro pegar e falar: eu vi, sabe? Tipo, tirar um barato, sabe? Sim. Então, sempre acontece, isso sempre acontece. Nas igrejas é muito difícil lidar com essas surpresas, né? E eu acho interessante, porque eu já vi várias situações assim também, né? E já vi parentes próximos, assim, você vê o olhar da pessoa muda, né? O jeito da pessoa muda. E você fala, meu Deus, se você não tiver um pouquinho só de, assim, Preparo. de preparo, você pode se dar mal, né? Eu acredito que são estratégias até do, do nosso adversário para tirar o foco das pessoas ali, né? Então, exemplo, graças a Deus, até hoje o que nós vivemos foi o quê? Foram demonstrações do reino, né? Pessoas que manifestaram na rua e caíram na porta da igreja de joelhos, entende? E quando as pessoas olhavam assustadas, viram que eram demônios. Igual eu voltei de Minas Gerais agora, tem 2 meses vai fazer. E na quarta-feira, né? Eu já tinha um tempo que eu não fazia culto. Na quarta-feira, eu fazendo culto, a pessoa manifestou no hall da igreja.
manifestou, vindo lá embaixo, no hall da igreja, e o obreiro, o pastor, veio trazendo aquela pessoa manifestada com espíritos, né? Então, o que acontece? Graças a Deus, nós sempre passamos essas situações. Situações constrangedoras em relação a quê? Uma roupa que rasga, né? Porque eu sou um cara meio gordinho, às vezes acaba querendo reaproveitar uma roupa num culto que não deveria ter, isso dá uma vergonha. Mas assim, Sim. graças a Deus, agora eu não sei como é que um ser humano reagiria, por exemplo, numa questão de escândalo, igual a gente vê aí. O cara tá pregando, alguém chegar no meio do culto e falar, meu, tá aqui as provas, você fez isso. É porque o diabo, ele também envergonha, né? Pastor Rafael, uma pergunta, assim, essa até um pouco quase polêmica, não é polêmica, mas é quase polêmica, né? Eu nasci na igreja desde pequeno, tal, né? E eu lembro que nunca fomos maioria, pelo menos no meu tempo, nunca fui maioria. Por exemplo, quando eu era lá do primário, era poucos evangélicos, vamos dizer assim. Aí na época que eu tava no ginásio, aumentou o número, mas ainda era minoria. Quando eu fui fazer faculdade, eu vi que já tava meio que equilibrando. Sim. E depois que eu fiz várias e várias faculdades, eu comecei a ver que meio que superou, já é a maioria. Eu pensei, bom, agora a coisa tá melhor, né? Sim. Só que hoje você vê, por exemplo, o evangélico, ele faz questão de querer ser maioria. Você entende o que eu quero dizer? Então, eu já vi, por exemplo, na internet, você vê, eu já vi, por exemplo, aí, se fulano de tal votou em tal, ele é do diabo, essas coisas assim, coisas... envolve a política, então, tipo assim, aí, por exemplo, se você é servo de Deus, você tem que votar em tal fulano. Não é um exagero isso, porque quando você, assim, isso eu tô dando a minha opinião agora, né? Mas a ideia é saber da sua opinião. O que você acha disso? Você acha certo isso? Você tem que, o servo de Deus tem que todo mundo votar em um? Ou o que tem a ver a política com o evangelho, Você né? já quer cancelar o podcast antes de... Jamais. Sabe o que eu penso? Eu penso que o reino de Deus, quando Deus ele estabeleceu o reino, eram 12 tribos. Cada tribo tinha o seu costume diferente. Né? Judá, Naftali, Azer, eram pessoas diferentes. Cada um tinha uma função, tinha a sua cultura, né? Apesar da sua crença. Eu acho que o que falta, não só no cristão, mas em todo ser humano, o respeito, entende? Porque, um exemplo, a gente é muito, como eu disse, a gente é muito ferro e fogo, né? 880, né? Então, um exemplo, ontem eu tava, por incrível que pareça, eu estava me preparando, que ontem eu tava pensando nisso, né? Sobre a política. Eu acho, assim, que cada indivíduo, ele tem a liberdade de fazer a sua escolha, sendo certa ou sendo errada, na visão que eu acredito. Sim. Né? Eu acho que eu não tenho como dizer que você serve a Deus ou não serve, porque você vota em A e B, entende? Não tem como eu fazer isso. Porque as 12 tribos, cada um tinha uma cultura, um pensamento, uma visão diferente, e eles não deixavam de ser um corpo. Entende? Existia os fariseus, os saduceus, cada um tinha uma certa crença, mas não deixava de ser um corpo, entende? Então, assim, eu acho que a igreja, ela exagera um pouco nessa parte, porque não foge tanto de uma idolatria isso, entende? Um exemplo, eu vou cancelar o cara, porque hoje agora é um negócio do cancelamento, né? E eu vou cancelar o cara porque o cara votou em A, votou em B. Não, mas você vê, por exemplo, né? Famílias se desfazendo. Sim. Né? Pastores mandando membros embora da igreja, porque se você vota, não sei o que. Gente, eu acho isso absurdo, pastor. Não, então, eu acho que cada um acredita naquilo. Eu acho que Deus, ele deu a racionalidade para cada um, para que eu possa pesar numa balança o que eu acredito e eu possa optar naquilo que eu acredito. Entende? Sendo certo ou sendo errado, eu tenho o direito de errar, entende? Ou de acertar. Entende? Então, assim, eu acho que tudo que é demais é exagero, tudo que é demais nos afasta de Deus, entende? Só que, assim, parece que desde o começo a ideia é essa, é a divisão. Sim. Essa é a maior estratégia do inimigo para nós. A maior estratégia é a divisão, é dividir o reino, entende? Uma vez falaram assim, até para Cristo, né? Não tem nada a ver, mas eu quero pontuar. Mas sim. Assim, ele expulsa os demônios em nome de Belial. Cristo falou, diabo, o inferno tá dividido, é reino contra reino. Então, tipo assim, o próprio tinha aquela noção de que o reino não vence na divisão, entende? Então, Sim. assim, eu acho que assim, independente da sua crença política, né? Da sua crença, da sua forma de ver, nós estamos buscando a mesma coisa, cara. O equilíbrio,
a paz, que Deus se manifeste de alguma forma na nossa nação, entende? Independente se você de direita, de esquerda ou do centro, independente se você é visionário em relação à política ou não, eu acho que nós estamos procurando a mesma coisa e o respeito ele cabe nisso. E a igreja começou a perder isso, ela perdeu o foco nessa parte aí. Na minha opinião, né? Sim. Eu estou falando, não estou dizendo que é uma verdade absoluta aqui. Sim, não, é opinião. Eu sou totalmente contra essa coisa de tomar partido. Eu acho que você querer tomar partido de cristão, igual eu sou formado em história, né? Sim. E política é totalmente, para quem estuda história, sabe que política tem a ver com Maquiavel. Sim. Que um dos termos basicamente é a mentira, faz parte da política, entende? É o dividir para conquistar. Exatamente. E se é o dividir para conquistar, já está contra o evangelho. E aí, automaticamente, se você toma partido, você já está errado, né? Sim. Eu acho, na minha opinião, eu acho que a própria Bíblia lá já deixa isso claro, que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para isso, para aquilo. Eu acho que para cada um Deus deu uma capacidade, entende? Sim. Então, assim, qual é o problema? O que está acontecendo? É muita gente que não tem nada a ver com certas coisas querendo se envolver em coisas que não foi chamado, entende? Pregadores que, tipo, ao invés de usar a Bíblia para poder pregar a salvação, o reino e enfim, né? Eles começaram a usar isso para pregar suas ideias. Né? Na verdade é isso, cada formador de opinião começou a parar de pregar a opinião maior que era de Cristo para pregar a sua própria. Né? Então eu acho que existem os exageros. Não é que nós não temos que discutir a política, discutir com respeito. Eu acho que sim, que é válido, desde que não perca o respeito. A partir do momento que eu, cara, começo a quebrar o segundo maior mandamento, né, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, a ponto de eu pegar e falar, olha, cara, eu não quero mais ter amizade com você porque você vota em fulano, eu já perdi, cara. Não é a pessoa, é eu que perdi. Eu não entendi o que é evangelho. Eu tô subindo no altar, eu tô na igreja porque é perca de tempo, cara. E o que nós estamos vendo é isso, é irmão contra irmão. Mas assim, o próprio Cristo já tinha nos prevenido sobre isso. É reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. E é isso que está acontecendo. Só que nós não estamos vendo porque nós estamos preocupados com outras coisas. Não que não deva me preocupar com a política. Mas eu tenho que entender o quê? Que a política não é a minha prioridade. A minha prioridade é o reino. Não, como cidadão, a gente tem que se preocupar, tem que se manifestar, opinar. Agora, quando você começa a demonizar o que pensa contra, né? Recentemente mesmo eu vi um pastor falando mal de uma banda que inclusive eu gosto, né? Uma banda cristã. Um integrante da banda lá é esquerda, vamos dizer assim. E o ex-vocal da banda é de direita, por exemplo, né? Aí, e eles dois defendem bastante os pontos de vista dele. Mas quando eles vão tocar, eles estão unidos pelo reino. Aí um outro pastor que não tem nada a ver com a história ali, fala, não, boicotem a banda porque o baixista da banda votou no cara que ele não quer. E agora o pastor tá lá, né? Exato. Então, eu acho que assim, na verdade... Eu acho bizarro isso. Acaba se tornando, porque eu já perdi um membro por causa disso. Quando foi a primeira eleição, eu não me posicionei, nunca preguei no altar. A igreja tal apoia fulano de tal. Nunca fiz isso. Quem me conhece sabe. Eu nunca fiz isso. Né? De prestar um apoio político para A, B ou C. Nunca fiz. Né? Já recebi político na igreja, e no altar como foi instruído pela liderança da igreja, né? Porque eu tô debaixo de uma hierarquia, eu tenho que obedecer às regras, né? Então eu coloquei a vida, não honra quem tem honra, beleza, enfim. E eu perdi um membro, porque quando foi 2 dias antes da eleição, eu expus o meu apoio. Só que eu expus de que forma? Você vota em quem você quiser, em quem você acha melhor pra você, em quem você tal. Porém, eu fiz uma brincadeira, né? Eu voto no fulano que é crente, eu voto no fulano que é a favor, né, de X. Eu tô entre a cruz e a espada. Eu brinquei, porque eu era crente e o outro era da espada, né? Eu voto em João, eu voto em Pedro. E aí um obreiro da igreja, nossa, me esculhambou na época na rede social, um obreiro. E aí nunca mais foi no culto, mandou uma carta, redigiu a carta, só faltou autenticar em cartório e mandar, que era a saída dele do ministério. E tipo assim...
perdeu o contato. Falei, cara, o senhor tá sendo ferro e fogo. Entende? Ah, Sim. mas eu não consigo olhar para uma liderança que apoia fulano de tal e ver como de Deus. Só que se eu fosse levar dessa forma, eu também não conseguiria olhar para um fulano de tal e Sim. ver. Mas assim, eu acho que pro lado bom, pro lado ruim, todo mundo tem a sua ideia. Deixa eu formar uma forma de formular isso aqui para não derrubar a rede aqui. Eu acho que assim, tanto a direita quanto a esquerda, ela tem erros e ela também tem algumas qualidades. Entende? O que faz eu votar em fulano de tal? A qualidade. Entende? Porque se eu for ver o erro, então eu voto nulo. Não voto em ninguém. Entende? Só que Sim. assim, eu tenho que entender. Eu votei, prestei a minha solidariedade naquilo que eu acredito, como cidadão, como você disse. Mas, irmão, até a página 2. A página 2 você é meu irmão, cara. Ela vai ceiar, ela vai Sim, comer uma pizza, exato. vamos tomar uma coca. Entende? E não vamos falar de política se você não tem o quê? Estrutura emocional pra isso, entende? E eu, assim, por exemplo, eu sou cristão desde Sim. pequeno, mas eu sempre fui voto vencido, você entende? Por exemplo, a minha visão política, eu e minha mãe, e mais 2 ou 3 têm a mesma, o resto, a maioria é contra a minha visão, minha e da minha mãe. Por exemplo, na igreja que eu frequento hoje, pelo que eu converso, se a maioria, politicamente falando, a visão é contra a minha. Sim. Eles têm uma outra visão. A minha própria irmã, ela não pensa igual a minha, né? Então, eu sempre sou voto vencido. Em todos os lugares que eu transito, a maioria das pessoas que eu convivo pensam diferente de mim. Mas nem por isso eu deixo de conviver com elas, Sim. e elas deixam de me respeitar. E eu acho isso bacana, né? O conselho melhor que eu acho que a Bíblia vai nos dar em relação a isso, sabe o que é? Se você comer carne na frente do seu irmão o escandaliza, não coma na frente dele. A Bíblia não fala, pare de comer carne. Só não coma na frente do cara, meu. Mas o problema, sabe qual que é? Do ser humano não é nem do crente, é o ego, cara. Né? Eu tenho que te vencer. Eu tenho sim. que te deixar sem palavras para que eu saia tranquilo. E não é assim, entende? Jesus pregava, irmão, você não me ouviu? Bata poeira. Eu vou pra outra cidade, entende? Sim. E nós não temos isso. De tipo falar, beleza, você vota em fulano, da hora, bacana, cara. E eu não concordo. Mas te amo e vamos ver o que vence melhor que E seja bora. melhor pro país. E bora. Né? E bora. Vamos falar de quê? Vamos falar de outra coisa? Pra gente não ter problemas? Não, é isso. Começa. Então é isso. Infelizmente é difícil. Na verdade, tá difícil de conversar sobre Bíblia, sobre política, sobre. Daqui a pouco vai estar difícil de conversar sobre gosto de sorvete, cara. Entendi? Sim, Tá sim. difícil de conversar sobre alimentação. Hoje em dia as pessoas estão se tornando, tipo, donas de uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, aquela verdade. Aí eu fico imaginando um céu com diversas verdades. Né? Na mente do crente chula, assim, é isso. E não é, cara. Entende? Tipo, meu, acredito, eu acho que assim, o melhor partido seria um que pegasse o benefício de um lado, o benefício do outro. E colocasse tudo junto. Mas vai aparecer algo ruim, porque é ser humano, pô. Entende? É ser humano e é política. A política é um meio que você junta com o mentiroso para ajudar a verdade, você junta com a verdade em prol da mentira. É uns negócios doidos que acontece, né? É um chão sem confiança. E aí você querer colocar algo que, digamos, é honesto como um prisma para você definir, é o tiro que sai pela culatra, né? Não tem como, porque o que é honestidade para mim não é para você, entende? Sim. Então, exemplo, muita gente me julga hoje, né? Por qual motivo? Eu sou aquele cara explosivo que fala o que eu penso mesmo estando errado. Sim. Então, exemplo, minha verdade pode ser errada para você. E eu tô expondo ela. Tô te dando a liberdade de me convencer que a minha verdade não é absoluta. Só que ao invés de você me convencer que a minha verdade é absoluta, você prefere brigar comigo expondo a sua verdade, entende? Só que assim, é isso. É porque eu acho que até aquela questão cultural muda de ser humano para ser humano. O que eu acredito do que você acredita. Entende? Sim. Tipo, eu vou te falar, Rafael, um exemplo. Vamos dizer aqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou falar assim. Não adianta, quem quiser vai contar. Um exemplo. Corte, o pessoal faz corte, então, é válido o cidadão de bem andar armado? Cara, até a página 2, sim. Na minha opinião, tá? Até a página 2. Entende? Existe um processo para isso, não são todos. Do mesmo jeito que não é todo mundo que é habilitado a tomar um copo de café.
Entende? Entendo. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu tenho 2 crianças em casa. E as 2 crianças, elas podem comer chocolate até às 6 horas da tarde. Por quê, pastor? Se ela comer depois das 6, eu não durmo. Porque elas ligam no 220 e vai até o dia seguinte brincando e perguntando e conversando. Entende? Então, assim, até a página 2, algumas coisas são válidas e outras não. Entende? Sim. Vamos dar um outro exemplo da questão da ajuda social. Até a página 2 é legal. Até a página 2 não. Entende? Porque existem pessoas que necessitam até a página 1. Só que quando chega em algum limite, acaba gerando um outro conflito. Então, assim, eu acho que o que falta é equilíbrio, cara. Entende? O cara, fulano X liberou as armas. Todo mundo acha que todo mundo vai ser andando armado. Não, calma, não é assim. Só que eu também acho que o processo pro armamento tinha que ser um pouco mais restrito, entende? Fulano aqui liberou bolsa X pra... Calma aí, mas vamos investigar se quem tá recebendo são as pessoas que devem receber. Então, eu acho que ambos os lados. O que falta é o meio termo. É o equilíbrio. Sim. Acho que a terra, o que falta na terra é o equilíbrio. Seja você espiritualista, seja você cristão, seja você católico, seja você ateu, seja você o que você for. Tudo é o equilíbrio. E o que nos falta é equilíbrio com o ser humano. O problema não está na política, nem no cristianismo, nem no espiritismo. O problema está no ser humano. Entende? O que faz eu bater de frente com você e te ofender porque você tem uma religião diferente da minha? A falta de respeito. Sim. Que é a minha falta de equilíbrio. De eu não conseguir conviver com alguém que tem uma ideia diferente da minha. Sim, por exemplo, eu vejo que é tudo questão de momento, né? Vamos dizer assim. Minha opinião, né? No Brasil, eu sou totalmente contra armamento e tal. Eu sou a minha opinião, né? Mas não que se um dia for votado no futuro, coisas do tipo, né? É lei, tem que ser cumprida, entende? Mas, por exemplo, os Estados Unidos tem uma cultura, né, do armamento e tudo mais, e mesmo assim, mesmo tendo uma cultura, lá também tem problemas com isso. Aqui também tem excessos mesmo, e outra, existe uma hipocrisia aqui também, né, porque aqui não pode, mas um monte de gente tem, né, então entra nesse senso comum também. Mas, pastor, como é muito polêmico, vamos deixar para lá esse assunto polêmico, né? Sim. Vamos mudar um pouco. É o que eu falo, acaba se tornando, sempre que for falar de política, vai gerar uma repercussão enorme, né? Sim. Só que eu acho que tudo se resume nisso que eu disse. Na minha opinião, o equilíbrio. Sim, sim. Igual você falou aí, os Estados Unidos, ele tem uma cultura para isso. O Brasil, ele não tem, entende? Só que o que eu disse, até a página 2, entende? Eu acho que você tem o direito da sua defesa, mas até a página 2. Irmão, até aqui. Entende? O problema é que a gente não respeita limite, cara. A gente não consegue respeitar o limite do trânsito. A gente vai respeitar o limite. Entende? É esse o problema. É o equilíbrio, entende? No bar, no boteco, você vê aí o pessoal aí discutindo por bobagem. Pois é, o meu pai... Estacionou no lugar. Sim. No lugar já bang no Brasil e não pode. Não pode. E os dois tinham arma, eu vi esses dias. São políticos. São pessoas, políticos não, são pessoas que na nossa visão, estar preparadas para andar armados, porque são pessoas o quê? Da segurança pública. Sim. Então, tipo assim, se os caras lá, às vezes, acabam dando uma vacilada, imagina a gente. Só que eu acho que assim, o problema não é a arma, é o ser humano. O problema não é o carro, é o ser humano. O problema não é o ser humano, entende? Eu lembro assim, que na época da Deus e Amor, a gente, é polêmico mesmo, porque a gente tinha a doutrina e o nosso missionário, eu falo nosso missionário ainda com você. Você acostumou, né? Carinho, né? O amor por lá. Referência, né, na nossa vida. O missionário Davi Miranda, ele colocou naquela época uma doutrina muito rígida, né? E não podia cortar o cabelo, a saia tinha que ser 5 dedos abaixo do joelho, eu não podia ter televisão em casa, eu não podia ter barba, existiam umas doutrinas, né? Antes de mim, da minha geração, ainda era pior, né? Quem é da antiga sabe, não vou comentar aqui por causa... Mas era pior. Só que por que colocava aquela doutrina pesada? Porque por causa de pessoas que não tinham a maturidade para lidar com a coisa X, se proibia todo mundo de fazer. É errado? Errado? Entende? Só que era tipo assim, os fins justificando os meios, sabe? Tipo assim. Sei. Então hoje em dia é tipo isso, cara. Já que você não tem ninguém tem estrutura, então ninguém anda.
Só que é difícil falar sobre isso, é muito complicado. E esse pastor que você falou aí também, eu acompanho. E eu também na hora eu fiquei com um ponto de interrogação, cara. Pra você ver também o perigo e a responsabilidade da gente de falar alguma coisa. Porque, meu, ele poderia ter acabado com o futuro de alguém, com a vida de alguém, com o ganha-pão de alguém por causa de política. E agora ele tá lá e ele, na cabeça dele, a justificativa própria dele, ela é válida, mas a do cara não. É a questão que eu falei do equilíbrio, entende? Do respeito. Sim. Tipo assim, eu era contra, agora eu sou a favor, mas a minha justificativa é válida. O Nivaldo sempre foi a favor, mas a dele não é válida. Tipo, é o ser humano, entende? Ser um ser humano. Entendeu? Sim, entendi. É tipo isso. Vamos crucificar Cristo. Por quê? Porque ele falou da lei de Moisés. Tipo, é válido. Vamos crucificar Cristo. Por quê? Porque ele afrontou a nossa crença, curando no sábado. Vamos crucificar Cristo. Por quê? Porque ele pregou contra coisas que nos doem a nossa ferida, entende? É assim. Entendo. É o que nós continuamos fazendo. Nós continuamos crucificando uns aos outros. Por causa da opinião que é diferente, entende? Sendo ela verdade ou não. Eu digo assim, no último dia, o véu vai ser tirado dos nossos olhos e nós vamos ver a verdade. Entende? E naquele dia... Pastor Rafael, daqui a pouco eu vou te propor um desafio, tá? Mas eu quero te perguntar para você o seguinte: você tem aí algum projeto futuro com o ministério pessoal? Você quer compartilhar algum projeto futuro que você tem? Então, nós estamos agora recomeçando, né? Nós estamos numa fase de recomeço. Estamos fazendo os núcleos, né? A ideia agora futuramente é abrir a igreja num salão físico. A igreja existe, né? Apesar de ela estar dentro de um lar, de uma casa ainda, ela já existe. Sim. Né? E é o salão, recomeçar novamente, né? Nós estamos nessa fase do recomeço, né? Tivemos um tempo para recalcular a rota e agora ir por aquilo que Deus planejou pra gente. Esse é o projeto, viver o que Deus tem. Esse é o projeto. Viver o que Deus tem. Pô, legal, bacana. Então, Pastor Rafael, que Deus te abençoe nesse projeto. Tinha muito mais perguntas ainda para fazer, porque a gente foi desenrolando, mas você vai voltar aqui mais vezes, a gente vai convidar. Mas agora, nesse momento, Pastor Rafael, a gente conversou bastante coisa. Você já ouviu falar em arcade? Sim. Ótimo. Então, nesse momento, tá, Pastor Rafael? Eu aqui vou desafiar aqui o Pastor Rafael para o desafio do arcade. Daqui a pouco a gente vai jogar e vamos ver, vamos tirar essa história limpo, tá? Pessoal, agora o desafio do arcade com o Pastor Rafael. Enquanto a minha ampulheta virar aqui, ó, eu e o Pastor Rafael vai estar jogando aqui e conversando, né? Vamos embora, pastor? Bora. Vamos. Você é o Rafael Muralha, né? Vamos ver se você vai me vencer aqui, vai derrubar as muralhas agora. Pastor, lá na igreja, né, que você tá congregando e tudo mais, você também busca fazer assim, vamos dizer, coisas pro lado do entretenimento também, para unir os irmãos, além da questão da pregação, você tem esse cuidado? Sim. Na verdade, a gente sempre teve outros tipos de reuniões, né? Tipo, além das reuniões de jovens, né? Que era o culto mais contraído, né? Que é diferente, sim, né? Não é só jovens, né? A gente sempre teve, tipo, pipoca, sabe? Do pessoal se reunir para assistir um filme, comer alguma coisa, sabe? Sei. Geralmente no final do culto mesmo também, a gente sempre às vezes acaba indo, como a gente está numa área que tem muita lanchonete, acaba se reunindo para comer uma pizza com alguns membros, né? É que a maioria das pessoas às vezes acaba saindo correndo, né, do final do culto, né? Por causa do trabalho, né? Sim. Mas sempre que tem oportunidade a gente sempre tá junto. Churrasco com os obreiros lá em casa. Isso é legal, né? Lazer, né? Sempre fazia, né? Aí era uma área já mais contraída, a gente brincava bastante, né? Poxa, bacana. Você então tem um ambiente de harmonia bem legal, assim, com os irmãos da igreja, coisas assim. Isso é legal, né? Hoje nós estamos, como eu disse, né, na questão do recomeço, né? Nós estamos nos lares. Mas termina o culto, a gente sempre tem um café no final para conversar. Comunhão, né? Para se aproximar mais, né, das pessoas. Acaba, às vezes, tem coisa que as pessoas acabam se sentindo mais confortável em compartilhar, às vezes, numa mesa, né?
Sim, Então, sim. acho que é... Pregação informal, né? Vamos dizer assim, né? Ali é onde a pessoa sente realmente o propósito de amizade, o propósito da igreja de estar unido ali, de estar junto, né? Sim. Então, a gente sempre tem esse café, né? Nossa irmã Isal lá sempre faz um cafezinho preto pra nós lá. Cafezinho preto pra dar... Já dá aquela... As crianças também, né? Que a gente tem muita criança lá nos cultos, né? Então é um momento que as crianças também acabam tendo a liberdade delas de poder... Extravasar a alegria delas. Sim, que a nossa preocupação, sabe, né, hoje é assim, é trazer um ambiente mais legal pra criançada também, entendeu? Sim, é bom, É né? a criança que segura o pai ali no ambiente. E antigamente a gente não tinha essa visão. Isso a gente acaba sendo remodelado, né? Então, exemplo, Sim. qual que é o nosso maior projeto, como você tinha perguntado naquela hora? Quando nós pegarmos um salão que tem uma estrutura para criança, né? É onde nós queremos investir primeiro. Na salinha das crianças, no ambiente para as crianças, né? Para que tenha um conforto. Que eu acho que hoje em dia acaba passando despercebida a criançada aí nas igrejas, né? Sim. Entendeu? Entendi. Agradecer aí, né? A sua presença aqui. Foi maravilhoso aqui o podcast que a gente gravou. Sim. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente aqui do podcast. Mas antes da gente encerrar, gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, ó. Essa aqui? E aquilo que você está sentindo no seu coração, você deixar um recado aí para quem estiver te ouvindo nesse momento. Sim, então, o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo aí agora, né? Que talvez essa seja a forma que Deus está usando para poder te aproximar dele novamente, ou te aproximar dele pela primeira vez. Que nem todo crente é igual, né? Eu sempre digo que o que mais afasta pessoas da igreja, da presença de Deus, é às vezes a gente mesmo, né? Os próprios irmãos, né? Sim. Mas eu creio que esse podcast é uma ferramenta de Deus para trazer essa pessoa novamente para o centro da vontade de Deus e mostrar para ela também uma nova vertente, né, do que é o Evangelho. Creio que muitos homens de Deus, mulheres de Deus têm passado aqui trazendo isso, né? Trazendo que a igreja em si não é apenas aquele exemplo, aquela forma que aquela pessoa conheceu. Então você que está nos assistindo aí, dá uma oportunidade para a igreja, porque Deus está aí para dar uma oportunidade para você também. Amém? Oportunidade para nós, né? Sim. Obrigado, tá, pastor Rafael, pelas palavras. Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, você que está vendo esse podcast aqui com o pastor Rafael Muralha, vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho, tá? As notificações também, tá? E siga o pastor Rafael nas redes sociais, né? Pastor Rafael, você tem aí Instagram, alguma coisa? Pode falar, fala aí. O meu Instagram é @pr.rafaelmuralha. pr.rafaelmuralha ou pr.rafaelmuralha FC, né? Que é oficial, né? Oficial. Isso, ou UFC, né? Isso. Tem as duas redes sociais aí, mas é que a gente tá mais ativa, é pr.rafaelmuralha. Aí tem o TikTok também, Rafael Muralha, tem o Facebook também, né? Bacana. Então, esse aqui foi o pastor Rafael, tá? Vou pedir novamente aí, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, tá? E agora, para encerrar o nosso podcast, tá? Podcast Nova Alternativa. Vou pedir aí para você compartilhar esse vídeo, tá? Que foi muito legal, foi muito bacana. E pra gente encerrar com a frase icônica aqui do podcast Nova Alternativa, uma frase bem simples que está na Bíblia, que o pastor Rafael sabe bem melhor do que eu, que basicamente é assim: sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa função. Até o próximo episódio. Beijo. Valeu.